Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente falar de um elemento dentro da língua portuguesa que deixa todo mundo meio preocupado quando nós falamos sobre produções de textos. E isso envolve a narrativa, que na verdade é um dos elementos mais fáceis que nós temos, que é de contar as histórias. Só que quando nós passamos por um momento em que temos que escrever essas histórias que nós escutamos desde muito tempo atrás, vira um verdadeiro terror, porque nós sabemos que tem algumas regras a serem seguidas e elas não são difíceis de serem cumpridas, porque o esquema está todo aqui. Ela segue alguns elementos que são pontos importantes da nossa narrativa. A narrativa, ela pode ser um conto, ela pode ser um romance, ela pode ser uma novela, ela pode ser uma fábula, que contém o quê? Esses elementos que devem estar presentes na construção desse texto, com esse gênero narrativo. Ela possui personagens, narrador, o enredo, o ambiente e um cenário, que eu vou explicar qual que é a diferença, que as pessoas sempre confundem, e o tempo, que é quando isso acontece. Falando de personagem, a personagem, ela é um elemento fundamental da história. Por quê? Porque é a partir dela que as ações vão acontecer e as intrigas também vão aparecer. Ela pode ser em primeira, em terceira, envolver uma ou mais de uma pessoa, porque senão fica sendo um monólogo, que é um outro tipo de gênero que depois, futuramente, nós vamos ver também. Narrador. Narrador tem a função de quê? De dar início a essa história. É ele que faz a transição de um ato a outro, quando é uma novela ou um teatro. Ele faz a transposição da fala de um personagem com a outra, ou de um ambiente com o outro. Então ele intervém nesse momento. Quando eu falo que o narrador, ele se divide em personagem e observador, é que nós temos esses dois tipos de diferentes contextos dentro da narrativa. Por quê? Quando eu tenho o narrador como personagem, nós temos o nosso foco narrativo em primeira pessoa. E isso quer dizer o quê? Meu Deus, o que isso significa? É quando eu estou contando a minha história. Então, eu sou o representante primordial dessa narração. Então, eu estou contando algo que aconteceu comigo que envolve outras pessoas. Então, eu sou um narrador personagem. Quando eu tenho um narrador observador, é aquele narrador que ele está em terceira pessoa. Então, ele intervém em alguns momentos. Ele interfere dentro da narrativa apenas passando os conhecimentos de todos os fatos. Ele sabe o que acontece com cada personagem, ele sabe o que tem dentro do enredo, dentro do ambiente, ele sabe do que se trata o cenário e o tempo em que está acontecendo. Então, ele vai fazendo mais intervenções. E nesse caso, o nosso narrador, ele vai estar em terceira pessoa. Quando eu digo assim, que o narrador, ele está presente como personagem, como observador, nós chamamos isso de foco narrativo. Aí fala-se assim, nossa, foco narrativo, meu Deus, o que é isso? Não é nada demais, é só fazer essa divisão aqui, como personagem e observador, apenas isso. Enredo é quando eu falo da história em si, a história em geral, que contém os personagens, tempo, onde ela ocorreu, é a história em si, o geralzão. Dentro de um livro seria o livro todo, dentro de uma novela seria o script da novela, num teatro os textos das falas dos personagens, tá? É o enredo, a história no geral. Ambiente e cenário. O ambiente é onde acontece a história, em que local. Por exemplo, eu posso falar de uma determinada parte de uma casa. Então, a minha personagem, ela entra. Quando é num livro, a gente consegue detalhar tudo que há dentro desse ambiente, que faz parte do quê? Do cenário. Aí acontece a confusão. Por quê? Ambiente é o local, é uma sala, por exemplo. Poderia ser uma floresta, como poderia ser um rio, como poderia ser em qualquer outro lugar. O cenário é o que contém dentro desse ambiente. São os objetos, são os móveis, se é numa floresta, se tem uma cachoeira próxima, um rio, qual tipo de árvore, é essa a diferenciação. Um é onde acontece, que é o ambiente, e o cenário é o que tem, o que está contido dentro desse ambiente, tá? O tempo é quando
menos dois tipos de tempo: o cronológico e o psicológico. Dentro do tempo cronológico é quando eu tenho uma passagem que indica data, que indica hora. Por exemplo, Paulo sairá às 4 horas da tarde, mas ele está com medo do mau tempo, enfim, e seguindo a sequência da nossa narrativa. Esse é um tempo cronológico, eu consigo marcar pelo relógio. Tempo psicológico. Esse tempo psicológico é quando o meu personagem tem um déjà vu. Por exemplo, uma lembrança que está contida dentro do texto, alguma passagem que ele teve, então está se referindo a alguma coisa interior de cada personagem, tá? Então, seguindo esses elementos aqui, todos esses passos na construção de uma narrativa, vocês vão conseguir diferenciar e definir melhor o que está acontecendo quando vocês pegarem um texto narrativo para vocês lerem, tá bom? Essa é a dica. Futuramente nós estaremos aqui de volta para dar continuidade a esse gênero que é muito bacana. Até mais, pessoal!